capitalismo foi restabelecido na União Soviética. Então é contra-revolucionário. Como não vai ser contra-revolucionário se antes você tinha lá um regime estatal e agora tem o capitalismo? Lógico que é contra-revolucionário. Mas ele é contra-revolucionário visto num segmento da realidade específico. Num segmento maior, faz parte de um período revolucionário. Porque o que desestabilizou lá não foi o capitalismo, não foi a ofensiva capitalista contra o socialismo. Foi a crise do capitalismo que desestabilizou aquilo tudo. Então, esse problema de não ter uma visão de conjunto só pode levar a interpretações arbitrárias e profundamente erradas. Bom, uma boa parte da esquerda tirou a conclusão de que a crise do Muro de Berlim é grotesca. Porque o Muro de Berlim ninguém podia defender o Muro de Berlim. Mas a da União Soviética já seria mais plausível. Só a Berlim. Não foi só. Foi um monte de gente que defendeu isso. Os stalinistas, inclusive, estavam ávidos a passar para o capitalismo, arrumar empregos mais lucrativos e tal. Fizeram questão de fazer meia-culpa, bater no peito, falar que nós fracassamos. Eles estavam louquinhos para fracassar nesse sentido. Depois eles vão entrar no governo em tudo quanto é lugar. No Brasil, vão se transformar num apêndice do PSDB. Um fracasso, inclusive, extremamente lucrativo, né? Mas eles passaram de armas e bagagens para o capitalismo jogando lama na ideia do socialismo, o fracasso do socialismo. Então, o fracasso do socialismo é uma coisa puramente ideológica. É um episódio mais da crise capitalista mundial. Esses países, se bem eles tivessem uma economia estatal, eles faziam parte da parte mais fraca do capitalismo mundial. Eles já estavam endividados nessa época, já estavam comprometidos. Outra coisa que mostra que é um episódio revolucionário é o fato de que não houve transição a frio. Os regimes entraram em colapso. A burocracia, ela tentou a transição a frio para o capitalismo. Sobrou uma burocracia importante que está tentando até agora isso daqui. Nós já vamos ver o desenvolvimento de ser a China. Na China criaram um híbrido, né? Um negócio que mistura o regime stalinista anterior, burocrático, e o capitalismo. Não é por acaso também que a China é o centro da crise, né? Se a burocracia da União Soviética tivesse conseguido fazer o que os chineses fizeram, isso daí apenas adiaria a crise como aconteceu na China. Não há dúvida nenhuma de que a China é o calcanhar de Aquiles do sistema todo. Os capitalistas utilizaram a China para tentar levantar a cabeça, tentar recuperar a economia norte-americana, não conseguiram nada, e agora a China mesma está em crise, uma crise muito grande. Amplificou-se a crise com o movimento de capitais e tudo mais. Então, vocês podem ver claramente que há uma interligação entre os processos políticos e econômicos. Bom, mais uma consideração aqui sobre a etapa intermediária, que eu acho que é importante. Eu já falei aqui que o problema do armamentismo, né? Um segundo fator que contribuiu para essa recuperação econômica foi a especulação financeira. Os ganhos financeiros, o aumento do parasitismo do capital, dos monopólios imperialistas, etc. e tal. Esses dois fatores, eles estão na origem da crise atual. Porque, de um lado, os estados se esgotaram como um recurso para conter a crise de superprodução. Quer dizer, apelar para o poder do Estado para conter a crise de superprodução ficou uma coisa inviável. Hoje em dia, por exemplo, fica claro que o tamanho da crise ela ultrapassa o orçamento estatal da maioria dos países imperialistas. Você vê, né? Por exemplo, a bolha financeira não, a parte comprometida da bolha financeira calcula que seja maior do que o PIB dos Estados Unidos. Não tem nada que seja maior do que o PIB dos Estados Unidos.
Não tem recurso estatal para enfrentar essa crise. Quer dizer, a crise ela se impõe. Você coloca que nem uma enchente, você coloca um dique, ela passa por cima. Ela foi se acumulando, represando e passou por cima. E agora, como aplicar um keynesianismo? Quantos bilhões o Estado norte-americano teria que dispor para botar a economia no eixo, como eles fizeram no final da Segunda Guerra Mundial? Inviável. Quer dizer, as contradições, elas não fizeram mais do que se acumular. Isso daqui é muito interessante porque mostra o caráter incontível da crise capitalista. Então, teve uma crise de superprodução. A guerra, vejam bem que interessante, a guerra ela limpou uma parte desse excesso de produção. Porque a guerra provoca uma destruição inacreditável. Por exemplo, a Alemanha sofreu um nível de liquidação da indústria, destruição incalculável. Mesma coisa aconteceu com a União Soviética. Foram os dois países mais afetados pela guerra. Os ingleses também sofreram muito. Vários países tiveram uma situação de destruição total. E os que não tiveram, os vizinhos foram liquidados. O leste europeu, a liquidação foi muito grande. A guerra mundial de 39 e 45 foi uma guerra onde as forças produtivas foram destruídas numa escala onde ninguém nunca viu nada parecido. Então, quer dizer, havia muito para reconstruir, quer dizer, limpou um pouco a crise de superprodução. Sem falar que muitas indústrias foram à falência. Quer dizer, abriu-se um espaço econômico novo. Então, você falaria o seguinte, aí que estaria a tese da reciclagem no capitalismo. A crise, ela saneou o ambiente. Ela removeu o excesso. Ela removeu o excesso, mas essa remoção de excesso que foi gigantesca, não resolveu o problema. No final da guerra, precisava da muleta da indústria armamentista. Não tinha jeito. Por exemplo, eles foram obrigados também a ter uma política de pleno. Muita gente pergunta o seguinte: como é que foi possível a política neoliberal de demitir o pessoal e tal? No final da guerra não era possível essa política, senão essa política teria sido aplicada. No final da guerra a burguesia compreendeu que ou ela acalmava a classe operária ou o negócio ia abaixo. Para acalmar a classe operária precisa dar emprego, uma vez que ela perdeu a calma. Né? Hoje ela está sem emprego, mas não perdeu a calma ainda. Agora que a hora que perdeu a calma, aí vai precisar dar emprego. Então, o que aconteceu? Eles, por exemplo, um caso clássico é a Inglaterra. A Inglaterra tinha um governo que seria neoliberal, vamos dizer assim. Que era o governo Churchill. O negócio dele era arrancar do povo para dar para a burguesia. Terminou a guerra, ele tinha ganho a guerra e perdeu a eleição, que é uma coisa meio misteriosa. Né? Como é que uma pessoa que ganhou uma guerra perde a eleição? Ele perdeu a eleição porque a burguesia olhou e falou: não, senhor, isso aqui nós vamos perder. Vamos ganhar a guerra e vamos perder o país para a classe operária. Entrou o governo trabalhista, que privatizou um monte de empresa para não deixar tudo ir à falência, que usou o Estado como alavanca econômica para criar uma situação de emprego, criou toda uma rede de assistência social, quer dizer, segurou a situação com o gasto estatal. Agora, esse daqui visivelmente está esgotado. Veja a diferença dessa situação com a situação atual. Nos Estados Unidos, eles tiveram que liquidar totalmente o sistema de saúde para que o Estado pudesse continuar sustentando os capitalistas. O que aconteceu dos anos 80 para cá no mundo? Uma operação Robin Hood ao contrário do capitalismo. Eles tiraram tudo que os trabalhadores tinham para capitalizar as empresas, para que o Estado pudesse sustentar essas empresas.